Que desafio nosso de levantar uma geração para Ti. Que privilégio. Acima de qualquer coisa, é um privilégio. Dependemos de Ti, do Teu Santo Espírito, de toda habilidade divina, mas estamos disponíveis. Então, somente ensina-nos. Imprime em nós esta visão de discipulado. E ajuda-nos nas nossas fraquezas para que não nos falte a fidelidade. Nestas próximas horas, quando continuaremos nos expor com as estratégias práticas de como implementar uma visão de formação dos discípulos para cumprirem a missão, que Tu nos ajudes a assimilar de uma forma em nosso espírito, captando o espírito da visão acima de qualquer coisa. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Ok, nós chegamos exatamente na visão, na escada de sucesso, que é uma forma de implementarmos. Dissemos que os princípios são aqueles que dão vida e que os princípios guiam a estrutura e não a estrutura guiando os princípios. A estratégia de igreja em células necessitará constantemente ser refinada. A forma, a estrutura, as estratégias podem mudar, mas os princípios permanecem os mesmos. Vamos então olhar para princípios. Os G12 são fixos e para contínuo discipulado. Diga isso. Então, à medida que você vai formando, esse grupo é composto por líderes. Não vá formar uma equipe de gente que não é ainda líder. Quem não é líder tem que estar na célula. Ok? Está na célula. Não crie essa ilusão, porque às vezes há pastores que querem fazer o quê? Pode ser que ele seja estimulado. Você está dizendo aos outros que qualquer um pode ser parte da equipe. Você não pode abrir exceção. Se passa uma mensagem errada. Por que fulano pode e eu não posso? Ele ainda não é líder, não está liderando célula, como é que ele vai integrar o grupo? Então, tem que entender que o propósito desse grupo é formar uma equipe de trabalho. Ele é sua equipe de trabalho. Entende? Então, ele já percorreu um caminho para integrar a sua equipe. Ele já se tornou um líder, porque agora você vai ajudá-lo a abrir a sua célula, você vai discipulá-lo, você vai supervisioná-lo, você vai trabalhar no caráter dele, porque não há limite. O alvo é Cristo, vai levar a vida inteira. Então, seja um, sejam dois, sejam três, sejam quatro, sejam cinco, você vai integrando esse grupo até que ele fique fechado. E não queira ter mais do que isso, porque se Jesus só administrou 12, você não é melhor que Jesus. Uma pergunta simples. Uma célula que fica numa cidade e outra célula na outra cidade. Eu posso escolher líderes de um e de outro? Você nunca vai formar equipe com pessoas dispersas. Pastor César costuma dizer, não é porque se corre mais longe que se chega mais depressa. É por se correr estrategicamente. Se você vai formar uma equipe, você não pode ter uma célula aqui, outra acolá, outra acolá. Você pode até conseguir falar de Cristo ir eventualmente, mas você não vai conseguir implementar a visão com essa pessoa. O G12, no caso, não pode ter... Você não tem condições, porque você tem que trazer pessoas para dentro da igreja, para o programa da igreja, por todo um processo. Se o indivíduo mora lá na cidade X, não tem como você ser parte de uma equipe quando você adora aqui, onde aqui é que você estuda, onde ele teria que estar aqui nas reuniões de oração daqui, passar todo o processo por aqui. É que uma célula tem na rua 4 e outra na rua 8. Quem vem de lá da rua 8 não
Sim, mas aí é cidade? Não, isso é o mesmo bairro. É porque lá é São José, Vila São José, aqui é Vicente Pires. Assim. É tudo Vicente Pires, mas lá é um bairro. Sim, mas a minha questão é, ela está vindo para cá? Vem tudo para cá? Não tem nenhum problema. Agora, não vá formar no outro canto. Porque se você vai para outra cidade, ali é para se começar uma nova frente. Entendeu? Alguém pode se mudar para outro lugar. Começa com uma célula e vai crescendo até que se levante um líder para se tornar uma congregação. E é assim que se abrem novas igrejas. Tá? Agora, é por isso que eu digo, você está aqui, não adianta dizer, eu vou abrir uma célula lá no Gama. Aí vou abrir outro lá não sei onde. Isso, você não vai formar discípulo. Evangelizar, a gente fala de Cristo a todo mundo, mas em termos de fazer um trabalho estratégico, você tem que se centrar. Até porque temos que construir a igreja do bairro, senão nós não vamos formar discípulos. Primeiro a gente começa onde? Jerusalém. Onde fica Jerusalém? Onde a gente está. Onde a gente está. Entende? Por isso é que você pode perder muita gente. Não pode perder para o reino se ela se converter e você confiar a outra igreja, por exemplo, para tomar conta. Se ganhou lá alguém no Gama, confia uma igreja do Gama, vai lá para o pastor Laudejaí. Você foi outro lá no Itaguatinga, para que a pessoa vá para lá. Porque quando a pessoa tem carro, tem tudo, ela pode se deslocar mais facilmente, é uma história. Mas escuta, crente novo não faz esse sacrifício. Ele quer cultuar próximo da sua casa. Quem é que corre o outro lado do mundo? É aquele que tem uma visão. Ele abraçou a visão daquele ministério, para ele não importa onde é que ele cultua, ele vai atrás. Mas o novo crente, ele só tem uma visão, Jesus. Não é? Ele não tem ligação com denominação. Nós tivemos essa experiência em São Paulo. Por quê? Quem veio para a Insegec? O povo da televisão. Esse era o povo da televisão, então eles vinham dos 4 cantos. E aí a gente, inclusive eu tinha um culto no sábado, era o maior culto, porque não vinha o povo de outras igrejas também, né? Vinha o povo das outras igrejas. Nosso principal culto era sábado. Mas aí quando a gente entrou na visão celular, vamos lá correndo, forma líder, abre célula, faz evento de colheita, pegamos o filme de Jesus, da Cruzada Mundial Estudantil Profissional para Cristo, gente, mais de 5.000 decididos. Mas onde é que estavam esses meus líderes? Espalhados na cidade. E a gente, olha, era um encontro atrás do outro, né? Toda semana encontro. Agora, esse povo, como é que vai? Imagina a cidade de São Paulo. Qual é a visão dele? Saiu do encontro. Ele está apaixonado por Jesus. Tem um templo bem ali na esquina da casa dele. Para onde é que ele vai querer? Aqui. Aí ficavam líderes, mas eu não formei aqui, papapá. Não, meu filho, levou para o reino. Quer dizer, a gente tem que ter o trabalho daqui, porque o povo, esse povo que veio para cá, veio porque foi treinado pela televisão, amava esse ministério, então ele não quer saber se ele vai andar, quantos quilômetros ele vai andar. Agora, esse aqui que sabe lá, nunca foi para a igreja nenhuma, acabou de aceitar Jesus para o encontro, é liberto, apaixonado. Como é que ele vai pegar 2 ônibus, 3 ônibus, às vezes não tem o dinheiro, né? Você tem uma experiência, tinha uma célula na Ceilândia, a família inteira se converteu, o rapaz deixou as drogas, mas não tive como trazer. Claro, e a gente nem pode esperar e insistir. O que é que a gente tem que fazer? Porque o reino é um só. Encaminhar a alguma igreja próxima. Não é? Porque, às vezes, a pessoa, vamos dizer, uma pessoa que não tem carro, tem dificuldade, e tem família. E as cidades grandes, é por isso que o quê? Se abrem outras frentes para fazer a Assembleia de Deus. Tem uma ali, mas tem a Assembleia de Deus em cada bairro. A Universal, a Universal em cada bairro. Não é porque você vai vai multiplicando. Por que a gente tem ali na Ceilândia? Como é que a gente vai trazer o povo da Ceilândia para cá? Como vamos trazer o povo de Sobradinho para cá? E é assim que, vamos dizer, se há um trabalho que floresce em algum determinado lugar, precisamos levantar uma congregação ali. Se vamos, aí vem um trabalho estratégico.
Por exemplo, vocês estão aqui se preparando para ser pastores. Não tem lugar aqui para todo mundo ser pastor na igreja, a sede. Mas tem lugar para todo mundo abrir igreja na cidade, né? Tem lugar para todo mundo, cada um aqui começar uma igreja, né? Vai lá, pega a célula, vai, né? Então, por isso é que a gente forma pastores. Para quê? Porque nós temos a visão de multiplicação de quê? Discípulos, líderes e igrejas. Discípulos, líderes e igrejas. É a multiplicação. Ok? Tudo claro? Então, esse grupo de líderes é um grupo fixo. E, naturalmente, a gente pensa no pastor, a igreja que vai crescendo, essa equipe vai terminar sendo o quê? Uma equipe de pastores. Para ajudar o pastor vai formar pastores para ajudar o pastor. Correto? Então, são líderes já mais desenvolvidos. Você vê, dentro da minha equipe de 12, eu tenho vários apóstolos, não é? Que desenvolvem um trabalho apostólico. São todos pastores de igreja, provados e aprovados. Quer dizer, aqueles que fazem parte da minha equipe de 12. Todos são uma equipe que você investe num outro nível, que pode supervisionar, que pode plantar igreja, que pode ajudar a treinar, e por aí vai. Correto? Agora, as células são abertas e para evangelização contínua. Ok, aí, qual é o tamanho da célula? Depende do tamanho da casa. Se você só tem uma salinha bem pequenininha, não dá para você ter muita gente, né? Então, aberta para evangelização contínua. É mais fácil quando você tem gente demais, ter 2 células, pega um líder que você está treinando. Depois, vem redes. O que é uma rede? Conjunto de células. Agora, gente, rede não é um culto com um amontoado de pessoas. Isso não é rede. A rede, pensa numa rede. Como é que você tece uma rede? Várias células. A rede é um conjunto de células. Para a gente dizer que tem uma rede de jovens, você tem que ter muitas células de jovens para ter rede. Para ter uma rede de homens, você tem que ter células de homens. Para ter uma rede de mulheres, o resto não é. Você está tentando reunir o povo por alguma razão. Agora, ter um culto com os mesmos jovens sempre, isso não é rede. Isso é um culto que não tem razão de existir, porque já temos um culto principal. Pelo contrário, está tirando o povo. Eu já vim sábado, não vem no culto, não recebe a mensagem, começa a ficar desconectado da visão da igreja. Não houve o pastor principal, não houve a direção, porque vem uma reuniãozinha ali, onde tem uma pregaçãozinha ali, e são os mesmos, todas as vezes, um cultozinho. Não tem futuro, não é rede. Porque a rede envolve o quê? Quando a gente diz, vamos reunir a rede, todas as células vêm. É o que chama macrocélula. Você trabalha com o grupo de líderes, todos os líderes jovens. Ok, trabalhando com eles. A rede de mulheres trabalha com todas as mulheres. Aí, quando tem a sua reunião, é a macro. É a macro. Normalmente se tem o quê? Uma vez por mês, a macro de homens, a macro de mulheres. E até quando, por exemplo, o apóstolo René tem, essa vez por mês, onde traga o fruto fiel. O que é que as células conquistaram durante o mês? Então, quando se apresenta o fruto das células. Então, quais as redes dentro da visão? Temos a rede de homens, rede de mulheres, rede de jovens, rede de adolescentes, rede de crianças. Agora você vai dizer, tem rede de casais? Não tem rede de casais. Por que não? Porque na prática o que é que se vê? Primeiro, porque precisamos formar discípulos homogêneos. E o segundo, porque se você coloca 2 para dirigir uma célula, um vai ficar dependendo do outro e os 2 não se desenvolvem.
Ninguém consegue planejar por 2. O máximo que você pode ter é começar, faz uma oração, canta juntos e sai para que tenha a célula. Houve no passado rede de casais em Bogotá, que terminou não dando certo. E, evidentemente, os líderes de cada uma das redes são líderes proeminentes que se destacaram e que estão debaixo da liderança do pastor principal. Por quê? Porque representam e têm que passar a visão. Correto? Então, são esses. Agora, as redes. Cada grupo será ministrado de acordo com suas necessidades específicas. Por exemplo, homens têm necessidades diferentes de mulheres. Jovens têm diferentes necessidades de adultos. Adolescentes têm diferentes necessidades. Então, aí é o propósito de quê? Exatamente ministrar de acordo com as necessidades das pessoas. E cada crente procurará ganhar as pessoas que lhe sejam afins. Homens ganhando homens, mulheres ganhando. Não quer dizer que você não pode ganhar outro eventualmente, mas eu digo como trabalho estratégico. É muito mais fácil. Muito mais fácil uma mulher falar com a mulher, é muito mais fácil um homem falar com um homem, é muito mais fácil um profissional falar com um profissional, na verdade, um jovem falar com um jovem. E geralmente a razão porque, na maioria, as redes de jovens se reúnem semanalmente é porque os jovens são aqueles que mais se multiplicam. Então, é muita gente chegando. Os grupos adultos são mais estáveis, com um crescimento um pouco mais lento. Idade. O que é um jovem? O jovem, quando a gente olha para as idades, psicologicamente falando, você tem de 0 a 3, você tem 4 e 5, você tem 6 a 8, você tem 9 a 11, você tem 12 a 15, você tem 16 a 24 e você tem 25 em diante. 25 em diante é adulto, não é jovem. A rede de jovens é para jovens. É nessa faixa aqui. Mas se esse jovem de 25 anos, ele quer continuar assim, quer ficar, não é casado, solteiro, depois quer ficar na rede de jovens, como é que ele faz? Eu estou dizendo que ele não é jovem, ele é adulto. Ele é um adulto, um jovem. Evidentemente, com o crescimento, você pode criar outros grupos intermediários, como vamos dizer... Vamos fazer células de solteiros. Solteiros, coisas dessa natureza, né? Pode-se fazer. Mas isso não muda o fato de que uma pessoa de 25 anos não tem cabeça de jovem, tem cabeça de adulto. A pessoa de 25 anos já fez uma faculdade, já está no empregado, muitos deles já se casaram. Sim ou não? As necessidades deles são outras. E aqui você tem um universo de quê? O que você pode trazer para cá são esses aqui, pré-adolescentes. Vão se identificar mais aqui. Como um indivíduo de 14 anos, 13 anos. Agora, quando chega aqui, porque o objetivo é esse, alcançar um grupo. Alcançar um grupo. Pode ser que alguém cresceu aqui, queira abrir células de jovens, tudo bem. Mas ele vai para a rede de homens. Ele pode ter células de jovens, mas ele pessoalmente deve ir para a rede de homens. Aí homem, não importa se é solteiro, se é casado, se é viúvo, se é divorciado, se está sozinho. Ele é homem. Ele vai para a reunião de homens. Ele é da rede de homens, embora ele tenha uma rede de jovens. Uma mulher pode ter uma rede de jovens. Um ancião pode ter uma rede de jovens. Manda os jovens para a rede de jovens, para a reunião de jovens. Mas ele, pessoalmente, pertence a outra rede. Estão entendendo? Você está envolvido com adoração com músico. Ok, sua célula é só de músicos. Mas que músicos são esses? Um é homem, uma mulher. Você manda as pessoas para a reunião. É casal, tem um encontro de casais? Não importa em que célula você está, você manda para lá. Então, nós temos reuniões específicas para determinadas idades e temos as redes para abraçar estas idades aqui.
É a questão da gente ir mostrando e saber qual é o propósito. Porque o que acontece? Você diz, eu não quero sair, mas o que vocês estão tendo? Estão tendo rede? Não. Estão tendo reunião. Isso não é rede. A gente tem que imaginar multidões já. Claro, é sempre, meu filho, porque sem rede, sem células, não há. E essa reunião aqui, para ter um culto com os mesmos jovens crentes, isso não é a visão. Isso é apenas um culto extra de um grupo pequeno que surgiu. Não, eu digo assim, essas divisões já são projetando multidões e multidões. Projetando multidões e multidões, porque você já tem a visão para onde é que você vai. Por que que a gente tem que começar a coisa certa? Porque a gente caminha para uma direção. E se a gente começa errado, a gente já está mandando uma mensagem errada. As pessoas não estão captando a visão, porque nós já estamos fazendo a coisa bagunçada. Você tem uma visão de construir um prédio desses. Desde o alicerce, tem que ser de acordo não com o andar. Né? Ok, você projetou 4 andares. Você não vai jogar ali que só vai dar para um. Mesmo que você só construa um neste ano, não tem dinheiro para construir o outro, mas o fundamento que você vai lançar já é para o projeto futuro. Entenderam? Por isso que a gente deve fazer as coisas da forma certa quando as coisas são pequeninas, porque aí elas vão crescendo dentro de uma visão. E todo mundo que vai participando, mesmo pequeno, já vai com a visão. Uau, ok, é uma célula, mas ela funciona da forma direita. Lá vieram as 2, mas ela vai funcionar de modo direito. Você trouxe um líder, ele já é líder, é o seu G12. Tem um só, mas é o seu G12. Né? Lá veio 2. Então as pessoas já vão, os membros da célula, uau, eu vou trabalhar porque eu quero ser do G12 e do meu líder. Então vai criando logo uma visão. Agora o que eu falei a vocês, às vezes para você destruir, é mais difícil desmantelar um negócio errado do que começar a coisa. Mas se você, meu filho, se você for agir pelo que o povo acha que você tem que fazer, você vai ser conduzido, o líder vai ser conduzido pelos outros, em vez de procurar conquistar os outros para uma visão. Por isso que eu digo, é aqui que tem que começar a mudança, nessa classe, cada um fazendo a sua célula da forma correta. Cada um aqui levantando uma geração da forma correta. E aí a gente vai o quê? Neutralizando essa situação. Não importa quantos somos, mas temos que começar certo. Correto? E a gente chega lá. Amém. Amém? A gente não, claro que ninguém vai expulsar uma pessoa que vem para a reunião. Se vier um velhinho, ok, ele vai participar da reunião. A gente não vai mandar embora. Mas ele não é parte de um projeto. Ele tem tempo sobrando, né? Quem sabe ele vai se converter a buscar perdidos. Ou então você põe uma lei, só pode vir nos visitar se trouxer um visitante. Se trouxer um visitante, ok, todo mundo está convidado, tem que trazer um novo, um jovem. Tem que trazer um jovem para a nossa reunião, tem que trazer uma mulher para a nossa reunião, tem que trazer um homem. Mas, além disso, queridos, nós temos os grupos de apoio. O que são grupos de apoio? São grupos, é exatamente o ministério dentro da igreja que vai ajudar a complementar, como intercessão, música, aconselhamento, casais, empresários e outros. Então, quanto mais cresce a igreja, mais necessidade desses grupos de apoio. É claro que a intercessão devemos ter em todas as células, mas precisamos de intercessões proféticas, precisamos de equipe mais centrada, toda igreja deve interceder, embora o líder possa ajudar no aconselhamento, mas tem casos mais cabeludos, não é? Vamos tirar o olho daí, porque não está escrito. Não está aí que eu estou falando. Ok. Então, tem casos cabeludos. Precisamos de especialistas em aconselhamento. Então, temos que treinar pessoas para aconselhar. Casos de libertação que exigem mais, uma unção maior. Casos de cura.
Que a célula não consegue resolver, o encontro não consegue resolver. Até porque não pense que só porque o indivíduo vai ao encontro, ele sai maravilhado, mas amanhã ele vai lidar com os mesmos problemas. E ele não aprendeu ainda. Ali no encontro ele está debaixo de uma autoridade, ele está debaixo de uma cobertura espiritual, mas quando ele volta para casa, ele vai encontrar os mesmos problemas de sempre. E como é que ele vai enfrentar? Sobretudo quem vem desse mundão pesado. Se o demônio quiser pegá-lo de novo, ele não sabe nem como resistir uma possessão. Aí a gente precisa de gente mais experiente para esses processos de libertação. Às vezes tem casos que vai levar tempo, ano. Não é? A gente já teve caso em São Paulo, você vem, o indivíduo é um feiticeiro. Você vai ter que ajudar essa pessoa a crescer até que ela não tenha mais nenhuma manifestação. Então, os grupos de apoio vêm para ajudar nessa área. Correto? Leia, por favor, todos os ministérios. Fala das 5 grandes redes, são organizados como grupos de apoio, quaisquer que sejam. Então, os grupos de apoio são abertos a todos, de acordo com interesses específicos. Unções específicas de músicos, de intercessores, de libertadores, de conselheiros, né? De cozinha, né? Quem gosta de cozinhar, de cantina. Por enquanto, a gente precisa de tudo isso, né? Precisamos, até porque precisamos de líderes para encontro, líderes de consolidação. Tem trabalho para muita gente. Para muita não, para todo mundo. Até porque Deus distribui, né, os dons de uma forma tão diferente, é muito interessante. Eu acho interessante demais, porque um ama fazer uma coisa, outro ama fazer outra. Uma coisa que você detesta fazer, o outro é apaixonado. E é tão maravilhoso ver como Deus distribui diferentes dons. Nenhum é mais importante do que o outro, todos se completam. E a função do líder é tentar exatamente. É por isso que quando alguém chega com uma visão, eu sempre digo, quem tem a visão tem a unção. Então, vamos ver, faça o projeto e vá avante. Não é? Porque essa paixão que vem é Deus conduzindo. Qual é o meu propósito de vida? Uma paixão que vem. Um tem uma paixão pelo ensino, ou tem uma paixão pela música, ou tem paixão por outras coisas. Né? Ok, mas tudo isso vem dentro de um contexto da escada do sucesso. O que é a escada do sucesso? Aí está uma definição. O que é? É um processo de 4 etapas que vai da decisão até o discípulo se tornar um líder de célula. Note, queridos, que o que estamos apresentando aqui é um passo inicial da missão. Não para aí. A carreira cristã não para em você ser um líder de célula. Isso aqui é apenas o primeiro passo, é o nível primeiro de liderança. Mas não é o fim da carreira. Quem vai determinar? É você. Cada um. O limite, quem põe, não é a igreja. É o discípulo. Porque dentro desta visão, não há limite para o seu crescimento. Em termos de liderança. Você começa a sua célula. Você é bem-sucedido, você formou um discípulo. Sua célula se multiplicou uma vez, sua célula se multiplicou 2 vezes, sua célula se multiplicou 3 vezes. Significa o quê? Que você está discipulando um líder. Daqui a pouco você está discipulando 2 líderes. Daqui a pouco você está discipulando 3 líderes. Daqui a pouco você está discipulando 4 líderes. Daqui a pouco você está discipulando 5 líderes. Imagina que você já tem 5 líderes formados a partir do seu ministério pessoal. E cada um desses tem sua célula. Vamos dizer que cada um deles tem 7 pessoas. 7 vezes 5? 35. Você é líder de 35 pessoas. Isso já é uma congregação. Você já tem que buscar a Deus, orar, você vai começar a buscar estudo para discipular essa gente. Daqui a pouco você reúne todos os 35 que estão debaixo dos seus líderes, você começa a sonhar, aí daqui a pouco, um dos seus líderes já multiplicou
Uau, então você já não tem 5, você já tem 6. Lá vai um outro. Então, cada líder que vai surgindo é descendência sua. Pode ser a primeira geração, é o seu filho. Vem a segunda geração, é o seu neto, mas é sua descendência. Ele é sua descendência. E é você que está diretamente ligado a eles. Você os envia para a escola, você vai acompanhando. E ele vai, e esses discípulos vão crescendo. Daqui a pouco, você quer ser pastor. Você tem uma multidão. Imagina, uau, daqui vamos dizer 3 anos, 4, 5, mesmo que sejam 5. Você formou 12 líderes. 12 líderes, cada um deles tem uma célula com 10 pessoas. São 120 pessoas, são 120 famílias que estão debaixo da sua liderança, do seu discipulado. Então se chama isso o seu ministério, o ministério de fulano. Não é? Olha o ministério de fulano, quanta gente. E por quê? Você reúne essa gente para vigília, você reúne essa gente para encontro. Quer dizer, você está sempre projetando o quê? O crescimento da sua descendência. Então a igreja pode ter 1 milhão de pessoas. E cada líder vai se desenvolvendo. E, quer dizer, tem campo para você. Então, quem limita é o discípulo. Correto? Tem lugar para todo mundo. E é por isso que muita gente começa como líder de célula, vai crescendo tanto e daqui a pouco ele está cuidando de tanta gente que ele agora só quer cuidar de almas. Né? Ele quer cuidar de vidas. Ele vai se apaixonando pelas vidas. É assim que muitos deixam a profissão para trás. Eu quero ser pastor. Porque vão descobrir, não quer dizer que todos vão ser pastores, porque aí depende do chamado divino. E aí, dentro de um programa de igreja, como numa grande cidade, o que é que a gente vai fazer? Isso ocorre agora em Luanda. Dos 12, do pastor Mandela, 4 saíram para liderar congregações em outros bairros. Quer dizer, eles foram com suas células. Porque começa a ficar difícil. Você mora aqui e tem não sei quantas células aqui. Para levar todo esse mundo, gente. Então começa a congregação aqui. E aí foi por isso a pressa em qualificar esses que já começam a dirigir congregações. Em Marcos 4, 26 a 28, Jesus faz esta declaração em relação ao reino. Leiamos. E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse. Não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro, a erva. Depois, a espiga. E por último, o grão cheio de espiga. Veja só, neste texto, nós vamos ver a visão. O ganhar, o consolidar, o treinar e o enviar. Você tem primeiro a semente. Esta é a fase do ganhar. O reino de Deus é assim. Primeiro se lança a semente. Nós vamos ganhar. Estamos jogando grão, né? Jogando grão no coração das pessoas. Depois, nasceu a planta. Esse é o quê? Consolidar. Dá para você ver minha setinha lá, né? Consolidar. E depois, o texto diz que vem a espiga. Você vai, olha aqui, o grão, você planta a semente, o grão. Ele germina, ele dá flor, dá fruto. Aqui temos a maneira do reino de Deus funcionar. Até que chegue e dê a espiga. Eu ganho, consolido, treino e envio. Então vamos ver agora, vamos começar a ver cada passo da escada. Primeiro, ganhar. Qual é o objetivo do ganhar? Alcançar novas pessoas, através da pregação do Evangelho, de modo que entreguem suas vidas a Jesus e o aceitem como Senhor e Salvador. Isso é o ganhar. O que é o consolidar? Leia a definição.
Seu objetivo é cuidar com muito amor e de maneira pessoal de cada pessoa que se decidiu por Jesus, até que possa se firmar na fé, desenvolver hábitos espirituais e ser uma parte ativa na igreja. Esse é o objetivo da consolidação. Treinar. Seu objetivo é reproduzir o caráter de Cristo nos discípulos e equipá-los com as ferramentas necessárias para que se tornem líderes bem-sucedidos que multipliquem e reproduzam a visão. E o enviar, seu objetivo é que as pessoas sejam enviadas a exercer uma liderança que impacta e dê muito fruto, reproduzindo-se. Isso, uma rápida definição das 4 etapas. Sem olhar para aí, em poucas palavras. Ganhar é levar a pessoa a Cristo. Consolidar é firmá-la na fé. Treinar é levar para um processo de formação. E enviar é enviá-la como líder para reproduzir a visão. A primeira fase é o ganhar, que tem a ver com o verbo evangelizar. Em Provérbios 11:30, esse é um bom versículo para a gente saber de cor. O que diz? O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas, sábio. Tem outra versão que diz sábio é. Né? Então, o que ganha almas, sábio é. Então, ganhar, queridos, é importante através das células. Por quê? Diga, as células são a coluna vertebral da igreja. E quando a gente diz que as células são a coluna vertebral da igreja, é porque qual é o papel da coluna vertebral? Sustentação. Sustentar a estrutura corporal. Porque existe sempre essa preocupação com a nossa coluna. Não é? Cuidado com a coluna, né? Cuidado com a coluna. Porque se tem qualquer problema na coluna, você se desestrutura. Não é verdade? Assim também, a célula é a coluna vertebral da igreja. Tudo deve ser construído à volta. E, numa igreja em células, diga, nada compete com a célula. Nada vai competir com as células, tá bom? Não fica puxando para um lado para o outro, porque a célula é a coluna vertebral da igreja. Agora, outro princípio importante é este, que as células estão ligadas como congregações. Quer dizer, cada célula está ligada à outra e todas juntas formam a congregação. Formam a Assembleia dos Santos. Okay? Todas iguais, o DNA está dentro dela. O que é uma célula dentro da igreja? Claro que você pensa em célula, pensa logo em um grupo pequeno, pensa logo na casa. Aqui você tem uma célula de jovens, né? Já identificaram? Ganhar. Quer dizer, buscar o perdido. E a célula é a estratégia principal para ganhar o perdido, porque é muito mais fácil você ganhar as pessoas em casa, num contexto, não é? Quando você na casa dela ou na casa de um amigo, você vir uma casa de alguém, é muito mais simples do que você ver um culto num templo. E depois, todo compartilhar é de uma forma natural, informal. Informal. Por isso que o líder de célula tem que entender que a função dele não é fazer pregação. É conversar. Ele é um facilitador. Vamos conversar sobre a palavra. Então, onde todos podem interagir, todos podem participar. Por isso, a imanência de Deus se revela dentro da célula. A célula é o melhor lugar para você alcançar o perdido. É o melhor lugar. Seu propósito é principalmente o evangelismo. Mas este também deve ser feito por outros meios. Não é o único meio que a gente vai ganhar, como já vimos. Não é só pela célula. Mas a célula é a principal. Amém? Qual a definição de células? Vamos definir? As células são pequenas reuniões que um líder desenvolve uma vez por semana em uma casa com o propósito de ganhar novas pessoas para Jesus, ajudá-las a desenvolver um crescimento integral focado na palavra de Deus e levar luz a cada casa. Esta é uma definição de célula.
Um pensamento do pastor César Castellanos, vamos ler? Constituem-se em pequenos centros de ensino, onde cada participante pode aprender os princípios da palavra de uma maneira simples e prática, enquanto muitos são alcançados com a mensagem de salvação. Continuando, lembre-se de que a família é a base da sociedade, e é aí que precisamos colocar os fundamentos da palavra. Restaurar casas através das células significa restaurar cidades e nações inteiras, diz o nosso pastor César. E se alguém modelo, referencial, é o pastor César. Começou a MCI em casa. E todos os seus filhos são campeões de células. Todos. Todos. É algo simplesmente admirável. A Johanna, a filha mais velha, e o marido, ele Emerson, eles têm os seus 1728 em Bogotá. Mas a mãe, que estava pastoreando em Miami, pediu para ir dar uma ajuda. Eles foram, começaram a célula na casa deles. Com 2 anos, eles já tinham formado os 12. Okay? Exemplos. E todos os filhos são bem-sucedidos nas células. Por quê? Deus deu essa visão ao pastor César. E ele tem sido realmente, como casa, muito, muito referencial. E a gente vê toda a família do pastor César absolutamente envolvida. Vieram os genros, todo mundo seguindo o mesmo caminho, né? Agora estão vindo os netos, daqui a pouco, né? Os netos são pequenos, né? Tem um bocado de netos, já nem sei quantos. Mas, enfim. Então, ganhar. Vamos ler? Nossa visão, não há igreja com célula, mas uma igreja. Então, nessa imagem que você tem aí, aqui você tem a igreja convencional. Está lá o azulzinho? Ok, célula é apenas um dos programas da igreja. Um dos programas. Você tem muita coisa e tem lá um departamentozinho de células em que você procura um líder. A igreja em células, você sai do templo todos para as casas. Essa igreja em células. Ela vem à celebração e ela sai e funciona nas casas. Então, ela leva Cristo para o trabalho, para a vizinhança, para a família. Ela vai ver Cristo. E isso aqui, vamos quebrar a questão de igreja-casa, igreja-prédio. O povo sai do culto, ponto, morreu a igreja. Acabou a assembleia, acabou tudo. Não. Aqui nós juntamos todas as células, juntas, uma grande celebração. Agora vamos ser igreja. Vamos manifestar a vida de Cristo. Onde estamos? Dentro das casas, dentro das fábricas, dentro dos escritórios, dentro dos hospitais, onde trabalhamos, onde vivemos. Correto? E aqui é que vem o modelo do Novo Testamento. Cada discípulo, um ministro. Leiamos este comentário, também do pastor César. A célula é um dos micro-organismos fundamental e o menor de qualquer organismo, que tem uma característica muito proeminente, que é reproduzir-se muito rápido. Por que apreciamos o termo célula? Porque quando você descreve a célula biológica, tem muitas características, não é, que se aplicam à igreja. Elas se reproduzem rapidamente, a célula se reproduz. É um organismo vivo, é a menor parte, mas ela está sempre se reproduzindo. A mesma coisa, um pequeno grupo dentro da igreja sempre se reproduzindo, sempre ganhando, porque essa é a ordem da grande comissão. Terminando o pensamento, leamos: a igreja é muito parecida, pois é um grande organismo composto por milhares de células pequenas que existem com o propósito de se multiplicarem e tornarem a igreja cada vez maior. Qual o propósito? Qual o propósito das células? Quando olhamos para Jesus, ele diz: porque onde estão 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. O que torna uma célula importante é a presença de Cristo. Amém? Não importa se são 2, se são 3,
A presença de Cristo está ali. O poder de Cristo está ali. Tudo, porque imagina, queridos, coloque isso no seu coração. Nós temos que ver acontecer na célula o que acontece na celebração através de alguém que está ministrando. Tem que haver cura, tem que haver libertação, pode haver batismo do Espírito Santo, entende? Porque veja o exemplo do Novo Testamento, veja o que aconteceu com Paulo, na casa onde ele estava hospedado, veja o que acontece na casa de Cornélio. É isso que nós queremos ver reproduzido em nossos dias. Que Deus cure as pessoas na célula, pela oração do líder e pela oração da própria célula. Que pecadores sejam salvos, que haja quebra de cadeias, respostas às orações. Porque o que é que vai tornar uma célula relevante? É a presença de Cristo. É o poder de Cristo manifesto. E se nós cremos que todos devem ser ministros, o Espírito Santo habita em todos, o Espírito pode usar a todos. Amém? Então, o propósito é o quê? Leia, experimentar a vida e a presença de Cristo por meio de seu corpo reunido nas células. Como vimos aqui, que tudo que está na Igreja Universal deve estar na pequena congregação. Agora trago, o que está dentro da congregação local, chamada Igreja Local, tem que estar dentro da célula. Por quê? Porque essa pequena célula é a expressão do corpo inteiro. Cristo é o mesmo que está ali, naquele grupo pequeno de 2 ou 3. Que está naquele grupo de 100, que está naquele grupo de 1000 ou de 1 milhão de pessoas reunidas. Correto? Segundo, oferecer cuidado ao novo crente e ajudá-lo nos primeiros passos de sua vida cristã. É aqui na célula. Ele vai conhecer a Jesus, ele vai receber as primeiras orientações, a dar os primeiros passos. Terceiro, promover comunhão e pastoreio aos membros da célula. Você vai dizer pastoreio, o líder da célula é um pastor? Ele é um apacentador. É que em português nós temos o mesmo termo, pastor. Em inglês a gente tem 2, pastor, que é o ofício, shepherd, que é o pastor de ovelha, que é o que apacenta. Então, na realidade, a igreja em células, os líderes são os apacentadores. O pastor é o ofício do pastor, cuja função principal é equipar os santos. Agora, a função do líder é apacentar. É assim, ele é um auxiliar do pastor. É assim que a igreja pode ser grande, que todo mundo pode ser cuidado. Este também é o modelo de Jetro. Ok, Moisés? Deixa só os problemas que ninguém resolve, nas hierarquias, chegar até você. Porque senão você não tem como é que você vai cuidar de 3 milhões de pessoas, sendo você sozinho a resolver o problema. Se você quer alcançar as multidões, a igreja, 1.000 membros, 2.000 membros, como é que um pastor vai cuidar dessa gente? Não tem como. E não é o modelo também do Novo Testamento. Porque temos que ver o Espírito se movendo através de todo o corpo. Em quarto lugar, penetrar a comunidade com a mensagem de salvação. Por quê? Porque onde vai uma pequena célula, está levando a mensagem, está penetrando, está saindo fora. É aquela imagem que vocês viram, para fora, a igreja para fora, o povo para fora. Onde o povo está. Existe até um livro que eu gosto muito quando se estuda evangelismo, para buscar os pecadores. Lá fora onde os pecadores estão. Lá fora onde os pecadores estão. Temos que ir lá fora onde os pecadores estão. A célula é o principal braço evangelístico da igreja. Então, também através da célula, prover assistência social aos necessitados. Na grande celebração é fácil não descobrirmos as necessidades das pessoas. Mas na célula é difícil esconder. É mais difícil esconder a necessidade. Além do que, na célula, as pessoas estão mais à vontade de compartilhar, de pedir oração, e você que vai, que visita, vê. A pessoa perdeu o emprego, né? Vamos dizer, a pessoa está doente, ou qualquer coisa. Então, o trabalho social, o trabalho dos necessitados. Próximo. Abrir espaços para a formação de liderança a partir da experiência. Como? A pessoa chega, ela está experimentando algo. Então, ela vai já sendo treinada como líder pelo que ela vê. É pelo modelo. Formação de liderança pelo modelo, a partir da experiência. O que acontece com as crianças? A forma natural de se aprender. Qual é a forma natural? Pela observação e pela experiência. Antes que a criança saiba, porque tem que escovar os dentes, ela já aprendeu a escovar.
porque ela vai sendo ensinada. Assim também, se dentro da célula, aquele que chega, ele vai assimilando uma visão, vai desenvolvendo a liderança pela experiência. Ele está vendo como funciona, como é que o outro líder está ensinando, como é que se ora pela pessoa, está observando. Isso tudo está entrando uma visão. Quando ele chegar lá na escola de formação, ele já sabe o que é uma célula, ele sabe dirigir uma célula. Porque ele já assimilou, ele sabe orar, ele sabe visitar, porque ele já viu, ele já observou, ele conviveu. E a liderança na igreja primitiva, ela era formada como? Pelo modelo. Você segue o modelo. Segue o modelo. E você aprende mais pelo modelo. É por isso que quem nasce na célula e vai e se torna pastor, ele tem muita facilidade, porque ele vai seguindo algo que já está dentro dele. Não é coisa que ele vai assimilar. Vamos servir a comunidade com atos de amor nas áreas necessárias. A célula. Você pode penetrar a comunidade com atos de amor, com atos de auxiliar. Num centro social, temos que entender que precisamos nos meter na sociedade e influenciar a sociedade. Leia o que está em amarelo. O propósito primeiro da célula é a evangelização dos que estão fora do grupo. A célula deve alcançar os perdidos. Sua meta é cumprir a grande comissão, que é o desejo do coração de Deus. Então, toda célula tem que ter a mente voltada para fora. Não para o grupo, para fora. Ganhou um hoje, mas tem outro para ganhar. Por isso é que a gente tem a cadeira vazia. Porque sempre tem alguém que devia estar na célula que não veio. E por isso aquele hábito da gente convidar uma pessoa. Então, um ganhador de almas, ele nunca perde o foco de novos para Jesus. Enquanto houver um perdido, gente, a missão não acabou. A dinâmica. Qual é a dinâmica da célula? A célula deverá passar por um processo que vai da sua formação até a sua multiplicação. E na visão G12, em outras 12 células. Dependendo do líder, do nível da liderança. O que é importante para nós é isto, vai da sua formação à sua multiplicação. A sua multiplicação em mais uma, em mais duas, em mais três, em mais quatro. Lugares de reunião. Onde as células devem se reunir? Casas, escritórios, escolas, empresas, no lugar mais conveniente. Não é bom, não é conveniente que uma célula se reúna no templo. O templo não é lugar para reunião de célula. É o pior lugar. Porque o contexto, o que é que ele vai? Vai vincular, exatamente. Só em último. Não é? O estratégico é casa. A casa. Ou escritório. Não é? Porque você tem entre os colegas, trabalho, uma hora do almoço, faz uma pequena célula. O apóstolo Itamar tinha uma célula no colégio técnico, onde hoje pastor Mandela era aluno. Então, ele foi membro da célula do apóstolo Itamar. É aí onde veio ligação com Angola, na célula. Ele tinha uma célula muito bem sucedida. A célula cresceu tanto, e ele sonhou, inclusive, ter a célula na capela. E terminou conseguindo, lá dentro do colégio. Ele foi um excelente líder de célula, formou os seus 12. Foi por isso essa visão que ele criou a ONG. Porque o que é que ele pensou? Ele era pobre. E foi investido nele para a escola técnica. Então, ele sempre pensou em fazer a mesma coisa com outros jovens. E é isso que ele está fazendo agora. Toda a visão veio dali. E essa visão de multiplicação veio do G12, né? Veio da experiência que ele teve de formação. A ligação com Mandela veio daí. Olha o que é que Deus faz, projetando lá na frente. Então, ok, você está num colégio, você está interno, você faz a reunião da célula ali. Em Bogotá, a gente viu célula até nas praças, né? Nas praças está ali, a gente viu o grupinho, domingo está ali um grupinho para cá, para lá, para lá, para lá, para lá, reunido, sentado no chão, num banco de jardim, qualquer lugar, quer dizer. Mas é importante
que tenha essa informalidade para chegar onde as pessoas se encontram. A reunião, isso é muito importante, que ele não pode se estar cancelando reunião de célula. Isso perde credibilidade. A reunião todas as semanas, uma vez por semana, dia e hora, conforme convém o líder e o anfitrião da célula. Duração máxima de 1 hora. Máxima de 1 hora. O roteiro, primeiro, saudação e boas-vindas. Louvor, não mais que 10 minutos. Atividade para um quebra-gelo, não mais que 5. Mensagem central, não mais que 20. Oração pelas necessidades, 5 minutos. Oração de entrega para os novos, também 5. Ofertas, 5. Tempo para compartilhar em fraternidade, uns 10 minutos. Lembre-se, a duração da célula não deve ser maior do que 1 hora. Não é para você pregar de Gênesis Apocalipse. Não é para você responder todas as dúvidas. É um texto da palavra relevante para fazer uma aplicação. Porque o que vai afetar a vida das pessoas é esse encontro com Jesus. A resposta à oração. A mensagem. Esse novo não está em condições de absorver muita coisa. Então, pouca coisa de cada vez. Não é? Vai comendo boi, bife a bife. Até comer o boi inteiro. Amém? Por isso que eu gosto do livro do apóstolo Wilson, Sementes de Glória, porque você pega uma coisa pequena, você pega uma parábola, você pega uma história e foca no assunto principal. Amém? Agora, dentro dessa estratégia de ganhar, a principal que temos é a estratégia de oração por 30 dias. Oração por 3 por 30 dias. Apesar de ser assunto que a gente fala sempre, é o que você deve dominar e é o que você deve realizar sempre. O que é oração? Encontre 2 pessoas na sua célula. 2. Você com mais 2, são o quê? 3. 3 pessoas. Então é muito simples. 3 pessoas. Cada uma delas, ore para escolher 3 novas pessoas que não são crentes. Para começar a orar. O compromisso é de orar quando? Todos os dias. Significa que cada um dos 3 vai orar por 9 pessoas. Todos os dias. Todos os dias. Uma vez por semana, juntam-se os 3 para orar em concordância. Podem fazer um jejum, evidentemente. Então, aqui está. 3 pessoas, orando por 3, 9 pessoas, oram diariamente por 9 pessoas. Isso é a semana 1. Agora, semana 2. Cada um telefona as suas 3. E diz, olha, Deus colocou em nosso coração orar durante 30 dias por você. Há algum pedido especial que você gostaria de fazer? Nós queremos orar por você. O que vai acontecer com a pessoa? Uau! Orar por mim? Por 30 dias? Deus já vai começar a trabalhar, porque como a gente vive num mundo tão egoísta, alguém se preocupar comigo, orar por mim por 30 dias? Não é? Então, pergunte a ela, escreva a necessidade, e os 3 vão começar a crer, para que Deus faça milagre na vida dessas 9 pessoas. Você vai se centrar não apenas orar pela conversão, mas você vai orar para que Deus venha atender a oração. Porque não tem maneira mais rápida de você ganhar uma pessoa do que você orar por ela e a oração ser respondida.
ela já vai chamar a outra que tem necessidade, e vai chamar o tio, vai chamar o avô, vai chamar o primo, vai chamar o irmão. E é isso que faz com que a célula cresça. Pela experiência. Ai, o Senhor resolveu o meu problema, o Senhor ouviu a minha oração. E é tão lindo ver isso. Como Deus atende, como Deus fala. Ai, lindo. O motorista que foi me buscar no aeroporto em Belo Horizonte, e que depois foi me buscar para levar de volta ao aeroporto no retorno. Eu achei tão lindo, porque ele foi contando experiências com Deus, como, tão engraçadinho, lá atrás, Ana, escutando e pensando, ai, meu pai, que simplicidade de fé. Contou como é que ele foi a Israel, e alguém tinha falado, e ele passou 3 anos, uau, como é que eu vou, não tenho dinheiro nenhum, até que um dia alguém lá na igreja disse, vem cá, fulano, você está pronto para ir para Israel? Porque ia um cadeirante e precisava de alguém para empurrar a cadeira. Lá foi ele. Aí lá vai contar histórias assim tão lindas. Ai, aí eu lá empurrando, aí todo mundo passava. Muito bem, meu irmão, que maravilha. Mas ninguém se oferecia para ajudar. Agora você imagina Israel naquela subida de ladeira, ele subindo o dia todo com a cadeira. Aí diz que de repente apareceu alguém do outro lugar, do outro país, bateu e disse assim, eu vou levar para você, descanse. E antes disso ele disse assim, eu estava... Era engraçado ele dizer, criticando. Em vez de eu estou reclamando, eu estava criticando a Deus. Senhor, todo mundo só bate no ombro, mas ninguém me ajuda, estou cansado. Aí de repente alguém bate, aí ele começa a chorar. Porque Deus fala, meu filho, eu estou cuidando de você. Aí ele vai contar, aí eu fui uma vez, eu fui levar umas pessoas lá no ponto do ônibus, aí lá veio um assaltante. Tomou o meu carro, eu disse, por favor, pelo menos deixa a gente sair e ficar no ponto do ônibus. O ladrão levou o carro. E ele disse, eu fiquei criticando, Senhor, mas Senhor, né? Meu carrinho, aí fiquei, vou de ônibus, vou para cima, vou para baixo, e estou ali, Senhor, fazendo o teu trabalho e tal. Aí um dia chego lá na igreja, e o irmão disse assim, olha, vai pegar um carro ali lá na garagem da igreja. Aí eu vou, penso, né, porque é o motorista. Aí chega lá, tem um Palio, diz, o carro é seu, o pastor mandou lhe dar. Meu, tá novinho. Aí ele vai contando, né, como Deus cuida dele. Ai, eu tinha uma casinha, e tinha um lugar, meu Senhor, eu queria tanto fazer uma varandinha aqui, para quando eu chego, quando eu ficar velho, seria tão bom ter uma varandinha aqui. Aí aparece o irmão, dá todo o material, pastor, tudo. Era uma coisa que custou 10 mil, mas deu todo o material, não me custou nada. Aí ele vai, aí eu choro, falando da bondade de Deus. Eu disse, mas que coisa mais linda, né? Essas experiências que você vai tendo com Deus, que vai fortalecendo a sua fé. E eu fui muito abençoada, né? Fiquei muito edificada escutando essas histórias a caminho do aeroporto, né? Daquele irmão na simplicidade. E assim mesmo fiquei pensando, é assim, a pessoa vai, chega na simplicidade, ouve o evangelho, vai vendo Deus agindo, a fé vai crescendo, pois ela vai acumulando um mundo de histórias da intervenção de Deus na vida dela, né? Lindo, 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 lindo. Então, começa aqui, você chega, eu vou orar por você. O que você quer de Deus? Aí, de repente, ele vai chegar, uau, Deus escutou a minha oração. Orou pela cura da mãe, minha mãe foi curada. Ah, eu recebi um emprego, seja lá o que for. Mas nós precisamos colocar dentro do nosso coração que a melhor forma de alcançar alguém é na sua necessidade. É na sua necessidade. Às vezes não é necessidade física, mas ela está deprimida, ela está angustiada. E você chega com a palavra, você faz uma oração, a paz de Deus toma conta dela. Ela não vai esquecer isso, de que ela foi abençoada. Muito bem, então a segunda semana é exatamente esse contato para informar. Na terceira semana, telefone de novo e marca um encontro para uma pequena conversa de amigos. Não é para pregar. Não espante o peixe. Deixa ele comer a isca primeiro.
uma conversa. Ah, fulano, tudo bem? Como é que está o seu problema? Olha, a gente está orando. Você vai mostrar interesse na pessoa. Ah, que bênção. Saber mais sobre a vida dela, sobre a família dela. Mostrar interesse na pessoa sem falar de outras coisas, da igreja, de tudo. Não. Quando chegar a quarta semana, vocês vão reunir os três, vão compartilhar qual foi o resultado das visitas. O que aconteceu na visita? Cada um vai visitar os seus três. Compartilha. E aí sim, você vai convidar. Ah, olha, a gente tem uma reunião, você não vai logo falar de célula, porque não vai saber o que é uma célula. Olha, a gente tem uma reunião em casa, para a gente conversar juntos, orar juntos. Eu gostaria de convidar você para vir à nossa reunião. Você vai se sentir muito bem. Seria muito interessante. E se a pessoa já encontrou, já tem a simpatia da pessoa, vai ser mais fácil. Então, na quarta semana, na quinta semana, você pode fazer uma festa de colheita, encerrando os 30 dias de oração. Aí, ok, vamos fazer uma festa. Ah, a gente vai ter um chá, vai ter um lanche. Aí já convida os seus, para que eles convidem os deles. Você pode trazer quem você quiser. Vamos fazer uma celebração, vamos fazer uma festinha aqui. Para você é uma festa de colheita, para ele é apenas uma festa. Amém? Onde a gente vai ter uma festa, vai ter um lanche, tal. Pode trazer seus amigos. E aí é quando você vai apresentar o evangelho e lançar a rede. Né? E pode se tornar uma festa de colheita. Talvez os 9 não vão vir. Mas quem sabe os 3, os 5 ou os 6, eles convidam outros. Mas não importa, querido. A semente ficou plantada. Eu plantei, Apolo regou. Tem gente que vem logo, tem gente que vai demorar mais tempo, mas a semente ficou. Ok? Então, nós vamos fazer a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele. E aí, na próxima semana, já que você tem uma colheita, você abre uma nova célula com as pessoas que você ganhou. Mais o líder e o Timóteo. Dependendo do número, vocês são 3. Dependendo do número, você pode ter mais uma célula, pode ter 1, pode ter 2, não é? E assim vai dentro do processo. Você vai perguntar, com quantas pessoas pode começar uma célula? Aqui está, com 3. Se você tiver mais 2 companheiros, já começa com oração de 3. E aí são os 3 se envolvendo, por quê? A pesca no Novo Testamento não é uma pesca com anzol. Qual é o conceito? De rede. Lança rede. Quando você pensa em rede, que imagem vem? Você pensa que vai colher muitos. Não é isso? Sim, quando você está com anzol, quantos peixes você espera pescar? 1. Mas quando você joga uma rede? Que não tem limite. Mas mais do que isso, você tem que entender que é uma comunidade de pesca. Diga, comunidade. Temos que pensar que a célula é uma comunidade de pesca. E se é uma comunidade de pesca, significa que um lança a rede, que o outro puxa, o outro abre o peixe, limpa. E é aqui, queridos, dentro desse conceito de comunidade, que você pode acomodar os membros da célula, cada um fazendo uma coisa. Quem ganhou? Não foi você, foi a célula. Você envolve todo mundo em orar. Talvez tenha alguém, o talento dele vai ser para arrumar as cadeiras, para pôr a água. O outro é para dar as boas-vindas a quem vai chegando. É uma comunidade. O outro é bom para visitar. Né? E então a comunidade se envolve. Veja que tudo é muito dinâmico. E você vai agindo de acordo com o desenrolar dos acontecimentos, do crescimento, você vai administrando e, sobretudo, orando, dependendo do Espírito Santo. Amém? Eu achei muito interessante esta tabela de oração de 3, que eu encontrei no Google.
no lugar de imagens. E achei muito interessante, porque essa, que eu não sei nem quem foi o pastor, mas ele colocou aqui a tabela de oração dos 3, muito interessante. Louvor, guerra espiritual, portas, pessoal, adoração, destino, parceiros, fortaleza, declaração de fé. Louvor, ok. Vamos começar. Aí você tem aqui os 9 elementos. Vamos louvar a Deus, celebrar ao Senhor, ok? Vocês vão se reunir para louvar a Deus. Vamos ter um tempo de louvor, ok. Entrai pelas suas portas. Aí você vai juntar o pessoal, vai trazer os seus parceiros, são os 3 aqui. Louvor, pessoal, parceiros. Né? Organizou aqui, diz, levante os olhos ao Senhor em oração e receba fé para este tempo de oração. Então, você começa a louvar a Deus, adorar a Deus. Vocês só são 3, está ali com seus parceiros e começa a crer. Então, ore por um coração com compaixão pelos perdidos, ore para que Deus chore por si, por esses incrédulos, através de você. Muito interessante. Aí vai, creia que Deus pode usá-lo para dizer a esses pré-crentes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Gostei do pré-crente. Então, veja, todos esses elementos aqui é o introito, é a preparação. Né? Vamos orar por nós mesmos, que Deus nos dê compaixão, que Deus nos dê amor por essas pessoas. E ore também para Deus o ajudar a perseverar em oração por eles, por 30 dias, e não desistir. Ok. Aí agora, né, já conseguiu os 3 primeiros, temos a guerra espiritual, temos a adoração e temos as fortalezas. Nós vamos adorar sempre, mas tem guerra para travar, para arrancar esses do inferno, né? Então, traz aqui a palavra, que é, vamos ler, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, nessa segunda fase, você tem que derrubar as fortalezas. Então, é o conceito de que quando vocês vão orar, vão entrar numa guerra espiritual. Rasgue o véu que está sobre as mentes dos incrédulos e que os impede de verem a luz do Evangelho. E ore para que seja desvendado e revelado o conhecimento da verdade do Evangelho. Quer dizer, uma orientação de como você vai orar. Então, no nome de Jesus, rasgue o véu do orgulho, autoestima, autoexaltação e engano sobre essas 9 vidas. Ok? E mais ainda, diga, em nome de Jesus Cristo eu te destruo, fortaleza de. Aí, conforme a fortaleza, você vai contra, e você vai dizer, declara que nenhuma arma formada contra, e você tem todos os 9 nomes, irá prosperar. Na realidade, é um ensino um pouquinho para o grupo. Depois vem Efésios mostrando que não é contra a carne e o sangue. Ok, então, essa orientação para esses 3 elementos, adoração, guerra espiritual, fortaleza. Sempre adoração no meio. E, finalmente, temos portas, destino e declaração de fé. O que é que está ensinando nessa parte? Peça a Deus oportunidades para levar essas 9 pessoas ao Evangelho. E ore para que os corações dessas pessoas estejam preparados como bom solo para receber a semente. Peça a Deus que lhe dê ousadia e fé para se aproximar desses amigos incrédulos e conseguir vê-los através dos olhos de Jesus. Então, faça declarações de vitórias. Deus quer que fulano, fulano, fulano sejam salvos. Deus é poderoso para salvar fulano, fulano, fulano. Declarações de vitória. Deus quer mostrar misericórdia, fulano, 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 fulano. Aí vem Atos 17, e de um só fez todas as raças, mostrando que Deus criou a todos, como aqui, vivemos, nos movemos, existimos, como também alguns de vossos profetas disseram, pois dele todos somos geração. E então, não ore só por orar, vá em fé. Vá em fé. Leia agora, veja a colheita, abençoe de forma prática
Enfoque em Jesus e escute o Espírito Santo. Achei muito criativo, né? Essa maneira de colocar a oração de 3, trabalhando o tipo de oração de tal maneira que todos entendam o que vão fazer. Mas o fato é que tudo começa com oração. Tudo começa com oração. E por que, queridos? Oração por 30 dias. Vem da experiência de Daniel. Quando Satanás quis derrubar Daniel, seus inimigos levaram o rei a fazer um decreto. Ninguém poderia orar, senão ao rei, durante 30 dias. O que vocês acham que ocorreria com Daniel se ele deixasse de orar por 30 dias? Morte espiritual. Então, se a gente olha o que o inimigo quer fazer, é só você inverter. Se 30 dias sem oração provoca a morte, 30 dias de oração gera vida. Então, essa é a razão que está por trás dos 30 dias de oração. É um princípio bíblico. E Yonggi Cho, é claro que cada ministério tem sua metodologia. Como eu disse, métodos. Você pode sair aí com um método. Deus pode lhe dar uma ideia criativa aí, diferente, mas eficaz. No caso, por exemplo, de Yonggi Cho, que ele estuda prédios, ele tem uma estratégia, porque como a visão deles era uma multiplicação por ano, então trabalhava o quê? 6 meses orando. Você escolhia os vizinhos. E tem uma estratégia no dia da feira, de você ficar no elevador. O crente, né? Fica no elevador. Aí entram as mulheres com a feira, vai ajudar, né? Atos de bondade para começar a estabelecer. Aí toda semana você chega da feira e encontra aquela pessoa que lhe ajuda a carregar. Daqui a pouco conversa, como é que vai ser o pai? Como é que vai sua mãe? Daqui a pouco você compartilha o seu problema. 6 meses de oração. Depois de 6 meses, aí convidava para a reunião da célula. Se você foi fazer amizade por 6 meses no elevador de casa e ficou orando por essas pessoas, provavelmente o que vai acontecer? A pessoa vai aceitar o convite e vai para a reunião da célula. Então, oração de 6 meses. Né? Ok? Pode ser que alguém vai dizer, vamos orar por 3 meses. Aqui no nosso caso é a oração de 30 dias. Amém? Agora, além de ganhar pela célula, aqui está uma forma, oração de 30 dias. Nós aqui usamos uma estratégia criada pelo pastor Danilo, da comunidade de Ribeirão, que são os Lares de Paz. Excelente estratégia também. Essa aqui é um pouco mais longa, porque vai para 7 semanas. Já é um pouco mais avançado, mas tudo você tem que também ter uma oração. Você tem que orar previamente. Mas aqui tem outra forma de ganhar pelas celebrações. Depois nós temos eventos de colheita. Que a pastora Cláudia chama pesca milagrosa, né? A primeira experiência que ela teve da pesca milagrosa foi realmente um sucesso. Então, as pescas milagrosas. Muito bom, uma reunião de cura. Traga todos que precisam de cura, né? Todos os opressos. E entrar com o poder de Deus, depois lança as redes. Uma mensagem evangelística. São os eventos de colheita. Quaisquer festas. Ganhando por novas congregações. Como é que é isso? Nós temos, alguém abriu uma célula que está sendo muito frutífera longe. Não dá para trazer o povo. Isso ok. Vamos abrir congregações. Começa com um ponto de pregação. Vamos pregar aqui para esse povo, né? Lá vem 10 pessoas, lá vem 15, lá vem 20, daqui a pouco é tanta gente. É ponto de pregação. Mas você precisa fazer uma estratégia de discípulos. Então, você pode chegar e organizar essas pessoas em células, e levar um grupo de líderes para ali. Se você tem alguém para depois tomar conta. Vamos lembrar de Wesley, né? Se tiver um líder treinado para tomar conta, porque se não tiver, não se meta. Um líder para dali começar uma congregação, que é o que estamos fazendo em Luanda.
Já existiam as células, aqueles líderes já tinham células em determinado lugar, então abrimos congregações. E aí você vai ver logo que a coisa vai crescer. E é interessante, porque, vamos dizer, naquela comunidade do Camizungo, ok, vamos começar aqui, queremos culto. Faz o quê? Mostrei, antes de eu vir, 2 semanas antes de eu vir, teve-se o primeiro culto, tinha-se a célula de crianças, reunião para crianças, um mundo de crianças. Mas vamos começar o culto. Você vê o culto, o primeiro culto, nasceu a igreja do Camizungo. Olha quanta gente, é a comunidade inteira. A comunidade que recebeu a água, né? É a comunidade inteira. Lá no interior, nós temos um pastor que era da Jocum e que veio para estar conosco. Gente, 89 batizados. Aí tem um pastor que também veio para nós, tem um ministério de cura, quer dizer, já começa com as 400 pessoas. Olha a congregação começando com 400 pessoas. Pelo ministério de cura, né? Porque isso vai logo chamar a atenção. Então, mas, não estou dizendo que aqui a gente vai ter essas explosões de África, né? Mas, mesmo as pequenas congregações, veja aqui, quantos templos nós temos aqui nessa área? A gente sai aqui à noite do nosso culto, né? Já tem mais um aqui? Do nosso aqui, né? Se atravessar aqui já tem o quê? Sim, mas o que é que você vê? É um grupinho pequeno aqui, é um grupinho aqui, bem pequeninos, né? Um grupinho pequenino aqui, outra ali, mas não importa, o evangelho está crescendo. Eu sempre profetizava, vai haver uma igreja em cada esquina. Minha profecia já... Não, já não tem sentido mais, não é mais em cada esquina. É quase casa assim, casa assim. Pequenos, que então, você vai evangelizando, ok? É um grupo pequeno. Mas muitas vezes 10 pequenos grupos vão conseguir ganhar muito mais do que um grande grupo. Na África do Sul tem uma igreja, eles até queriam que eu fosse deles e que eu abrisse o trabalho deles aqui. Eles tinham algo. Quando uma igreja tinha 300 membros, multiplicava a igreja em 2. Não pode ter uma igreja mais que 300. Porque qual é o pensamento deles? O povo não trabalha. Porque quando começa a crescer, só uns fazem tudo. Eles não tinham aprendido a igreja em células, porque a igreja em células todo mundo trabalhava. Mas aquele conceito, não, a igreja é pequena, porque a pequena todo mundo se envolve, todo mundo trabalha. A igreja cresce mais rápido. Não é assim? Você vê, você começa em casa, começa a crescer, aí vai para o salão, para de crescer. Não é assim? É. Mas se você tem a igreja em células, não teria esse problema, né? Mas cada um vai tentando a sua estratégia de crescimento como pode. A arte, olha aqui, ganhando pela arte. É outra forma de ganhar. Ganhando através de serviço na comunidade. Serviço social. Porque as pessoas vêm e você leva o evangelho de Jesus Cristo. Por exemplo, na comunidade, Camizungo. Leva-se as cestas básicas, leva-se comida, ovos, tudo, mas você leva o evangelho também. Leva os médicos, mas também traz o médico dos médicos. Ganhando pela educação. Olha, nós temos o SEDUC, a escola por princípio. Começou ali, só tem mais de 600 alunos, mas agora tem a igreja, por quê? Porque aí vem os pais. Você vai pregar o evangelho, vai pregar os alunos. E agora abriu-se, e agora os pais. É outra congregação que se abriu, por quê? Porque a educação é para quê? Nós, se formos só fazer escolas, nós não vamos cumprir a grande comissão. Ela deve ser uma estratégia. Então, essas crianças estão recebendo, é a única escola por princípio em toda a África. É o SEDUC. Agora vai abrir um SEDUCzinho lá na comunidade do Camizungo, né?
Que coisa linda, maravilhosa. Ministério de Mercado. O que é o Ministério de Mercado, queridos? Esse termo é um termo novo. E hoje se fala daquilo que se chama os 7 montes. Vem de um conceito que Deus falou com pessoas envolvidas com o Ministério Mundial. O que formam as áreas de influência? Influência numa sociedade. Você tem cultura, você tem a arte, você tem a mídia, você tem governo, você tem governo política, você tem a educação, você tem finanças, você tem a religião. São todas áreas de influência. E isso se chamou mercado. O Ministério de Mercado. Ok, no governo, na educação, nas artes, na economia, em todas as áreas, na mídia, você pode usar todas essas áreas para levar o Evangelho. E desenvolvemos o quê? Você é um profissional em que área? Faça da sua profissão um ministério, seja um ministro de mercado. É na arte, ganhe através da arte. É na educação, ganhe através da educação. Ganhe vidas para Jesus. É na economia, e assim por diante. Eu já ouvi num país, né, que um senhor dono de motéis, ele se converteu, não fechou os motéis. Ele contratou pastores para ficar nos motéis. Os gabinetes, para receber os que vêm para o motel e pregar o Evangelho. Que tal? Tem cada ideia. Sim. Está aqui, quando chega, ok, nós temos aqui alguém para lhe ajudar. Vai para lá, para o gabinete pastoral, para receber o Evangelho, para ser liberto da prostituição. Ele sente que foi o chamado dele. O Lawrence Koch, ele é um... Como é que chama? Mágico? Mágico. Ele usa aquilo, ele criou o show de mágico e pela China vai. Todo mundo vem, tem lá um que é a magia do amor. E ele já fez algumas coisas lá para a gente ver. Então, ele é um artista. Aí chega, como é que ele entra lá? O povo vem. E agora? Ah, aquele mágico vai falar em tal lugar. Aí houve o pastor Conca. E assim, quer dizer, são estratégias que Deus dá às pessoas. E às vezes o povo vai, critica. Meu filho, cada um tem um chamado. É o ministro de mercado, fazendo trabalho, ganhando vidas. Quer dizer, Deus dá a cada um que tem a paixão um jeito de alcançar os perdidos. Então, por isso é que dizemos, lance a criatividade. Todos os meios lícitos de ganhar vidas para Cristo nós podemos usar. Não é? Estão indo para as casas, né, de dança, os clubes e baladas para pregar o E há quantos têm o ministério de ir aos prostíbulos, levar Jesus? E buscar, ir lá onde estão, ir às trevas. Não é? Ir lá às trevas, levar a luz, a borda das pessoas. Chega aí o carnaval, quantos vão ministrar? Vai a Copa, muitos vão para evangelizar. Olha o grande trabalho dos batistas na Cracolândia. Agora lá foram os batistas para quê? Para receber os refugiados de Venezuela. Os que foram para São Paulo. São formas de você, com atos de misericórdia, levar o Evangelho. Então, queridos, nós vamos ganhar por todos os modos. A nossa preocupação é, Senhor, dá-me uma estratégia para alcançar determinado grupo.
Estudantes, é outro caminho maravilhoso, não é? Muito bem. O que queremos é levar a pessoa a uma experiência de conversão, levando a Cristo. E, para tanto, queridos, nós precisamos levar um evangelho que leva a Cristo. E temos uma metodologia que se chama A Ponte da Eternidade. E vocês, nessa altura, já fizeram esse curso comigo, acho que todos já fizeram. E que todo mundo eu posso fazer na prova. Cite os versículos com as devidas referências que fazem parte da Ponte da Eternidade. De um lado está o homem, do outro lado, Deus. O que é que separou o homem de Deus? Não, o que que significa? O homem leva-nos a pensar em quê? Seu fim é a morte, mas Deus é a vida. Então o homem está do lado da morte, Deus está do lado da vida. O que é que separou o homem de Deus? O pecado. O que é que a Bíblia diz? Romanos 3:23. O que é que a Bíblia diz? Todos pecaram e destituídos estão da glória. Agora vamos ver se vocês ainda sabem. Primeiro, o pecado, que é a palavra central. E Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí uns já fecharam a boca no fim. Então, pecado, morte. E em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, o que encontramos do lado do homem? 3 coisas. Pecado, morte e juízo. Que coisa terrível. Mas aí o homem faz o quê? Tenta eliminar o vazio entre ele e Deus. E ele vai tentar primeiro o quê? Construir pontes. São pontes incompletas. A ponte da religião. A ponte das boas obras. A ponte da sinceridade. A ponte do batismo. A ponte do ocultismo. Mas o que é que ele vai descobrir? Nada disso constrói a ponte de volta para Deus. Mas aí vamos olhar para o lado de Deus. Deus vai tomar a iniciativa. Romanos 5:8 diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Já teve boca fechadinha do começo ao fim. Deus prova o seu amor. Todos esses fazem parte dos 50 textos de evangelismo. Só aqui você já vai eliminar um bom número, não? Deus prova o seu amor, é Deus. Então Deus toma a iniciativa para revelar o seu amor através de Jesus. Ele toma o nosso lugar. Segundo aos Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado. Eu só vi, no seu endereço. Não é? Você sabe até o versículo, mas não sabe o endereço. Tem que saber o endereço. Aquele que não conheceu, fez esse pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. E em 1 Coríntios 15:3-4, o que Paulo declara? Primeiramente, o que também? Cristo morreu pelos nossos, foi sepultado, mas ressuscitou, segundo as Escrituras. Então, é a pregação de quê? De que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. É o Evangelho. Então, ele está dizendo o quê? Jesus, então, veio e morreu por nós na cruz. E, de repente, o que é que eu estou vendo? A ponte foi estabelecida. Há uma ponte. O homem pode passar da morte para a vida, através da cruz, que se tornou a ponte. Como? Efésios 2:8-9 vai dizer como. Pela graça, sois salvos.
por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Fé. Mas como eu posso passar da morte para a vida? João 5, 24 vai me dizer. O que diz João 5, 24? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então, o que é que eu tenho que fazer para passar da morte para a vida? Ouvir e crer. Mas levanta essa pergunta: o que é crer? João 1,12 responde: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem. Então, o que é crer? Receber a Jesus. E como é que a gente recebe a Jesus? Apocalipse 3,20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, como eu recebo a Cristo? Mediante um convite pessoal. Mediante um convite pessoal. Se você ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. E aqui onde você chega e aborda, tudo isso faz sentido para você? De que lado você está? O que é que impede de você agora mesmo fazer um convite a Jesus para entrar na sua vida? Você está ouvindo o Evangelho. Você crê? Ah, eu quero. Eu vou fazer uma oração com você. Eu vou orar e você vai repetir: Senhor Jesus. Entendeu? Então, aqui estão os textos. Isso aqui é uma forma de você apresentar o Evangelho. De uma forma simples e toda bíblica. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Agora, você tem que saber isso de cor. Porque em qualquer lugar, basta você pegar um lápis, um guardanapo, ali está numa lanchonete, e conversa, meu filho, vai conversando. Se você tiver uma Bíblia, tudo bem, você vai abrindo e deixa que ela leia e faça perguntas. Faz sentido para você? Todos pecaram. Isso quer dizer quem pecou? Isso inclui você? Eu tenho que ser pessoal. É claro que eu fiz aqui uma apresentação a vocês em poucos minutos. Não é o que eu vou fazer diante de... Aí vamos uma conversa de 30 minutos, por aí assim. Apenas porque quero mostrar para vocês que os textos são essenciais dentro de um diagrama tão simples, né? E isso aqui está bastante expandido, ponto por ponto, dentro do discipulado pastoral. Ok? Aí sim, você saiu do lado da morte e agora você está do lado da vida. Passou da morte para a vida. Aleluia. E na hora que ele se decide, eu vou lhe dar um presente. Qual é o presente? Bem-vindo à família de Deus. E vou dar uma orientação. Qual é? Que ele vai ler a primeira carta de João, que já está no livrinho, uma vez por dia durante 7 dias. Querido, você tem que fazer isso tudo sem tirar nenhum item. Está ouvindo? Você quer um pão de ló, você tem que seguir a receita ponto por ponto, senão não sai pão de ló. Sai pão de não sei quem. Vocês ali comeram tudo que é pão de queijo, porque vocês gostam muito de pão de queijo. Tem receita? E se você não seguir a receita, vai sair aquele tipo de pão? Não vai. Pois bem, tem receita para salvação, tá bom? Tem receita para discipulado. Então, não tire nenhum elemento da receita. Amém. Porque tudo tem um objetivo. Nada está aqui solto, tudo aqui está emendado. Aqui está tudo assim, casado. Tudo aqui nós estamos, é tudo linkado aqui, viu? Tudo aqui está linkado. Tudo aqui foi escrito com propósito. Tudo tem uma razão de ser. Bem-vindo à família de Deus. Já joga a primeira carta de João, porque já fica ali.
Já está ali num livrinho pequeno, leia uma vez por semana. Por que ler uma vez por semana durante 7 dias? Porque aquele texto é que vai dizer por que ele escreveu estas coisas, você escreveu para que sabais. E cada vez que ele vai lendo, aquilo é tão simples. Deus nos chama filho de Deus, verdadeiramente somos filhos de Deus. Então, está muito claro, é um evangelho curtinho, pequenino, que você lê, evangelho não, uma carta pequenina, que você lê em poucos minutos, mas, se a gente segue, o que vai acontecer na próxima semana, essa pessoa já tem outra visão de Cristo. Ok? No momento da decisão, não fui eu que pus esse som atrás, não sei quem pôs. Eu sei, meu filho, é se eu parar aqui. Não. Deixa aí o barulho. Eu só disse que não fui eu que pus. De ler, né? Porque normalmente a gente pega o discípulo ler e ele não consegue ler 7 vezes. O que a senhora indicaria como solução? Você não pode fazer nada se ela não leu. Tem que ler com ela. Manda o WhatsApp todo dia. Todo dia. Você pode também indicar para ela. Você, se a pessoa realmente fez uma decisão, ela vai ter interesse porque o livro é pequenino e ela já está ali. Você cada dia liga, você já leu? Você quer que eu leia com você? Entendeu? Vai por aí. Quando? Pronto, cortei. Quando a decisão é feita no templo, nós devemos levar à sala de consolidação. Essa sala aqui foi preparada para ser sala de consolidação, porque está próximo. O objetivo dessa sala, número 1, foi a consolidação. Número 2, para as outras coisas fora do horário de culto. Mas o horário de culto é a sala de consolidação. Porque você já tem um caminho direto para que a pessoa vá à parte e seja... Então, porque a célula é uma coisa. Na célula, quem vai fazer a consolidação é o líder, quer dizer, ele já tem os dados, ele já tem endereço, ele já tem tudo. Mas quem veio ao templo, ele pode ter vindo sozinho. Quando ele veio com alguém, um líder da célula, está simples. Então, esse líder da célula deve acompanhar a pessoa que ele trouxe, ou ele é convidado de alguém, a pessoa que convidou, vem com ele à sala de consolidação, ou ele veio sozinho. E nem todo mundo que vem à frente, às vezes, não é uma pessoa por causa de uma decisão, às vezes é porque ele quer uma oração, é porque ele quer reconciliar-se, ou simplesmente porque ele achou bonito. Há vários motivos, e a gente só vai saber quando traz a pessoa. Ele não quer saber, ele quer fazer barulho. E aqui a gente faz uma oração de entrega, na qual se enfatizam 4 coisas. Eu preciso de ti, eu sou pecador, perdoa-me e recebe-me. Nessa verificação de entrega, você vai se apresentar de uma forma amável, com um sorriso, diga, eu sou fulano, muito prazer, que bom que você está aqui. Poderia, por favor, me dizer o seu nome? Seja educado. Como é seu nome? Não, senhor. Né? Passa seus dados aqui. Passa seus dados, né? Não, você chega. Muito prazer. Eu sou Valnice. Que bom que você está aqui. Poderia saber, por favor, o seu nome? Que prazer, Paulo. Nós gostaríamos de continuar a lhe dar uma assistência e, para tanto, gostaríamos de solicitar os seus dados, aqui estão. Então, você deixa a pessoa à vontade. Né? É algo simples, ali você vai tomar os dados e, dentre esses dados, uma coisa que você nunca pode esquecer, uma necessidade.
Diga, necessidade. Veja que eu já falei de necessidade quando você vai fazer oração de 3. Na sala de consolidação, você vai perguntar, ele tem uma necessidade pela qual quer que eu ore. Porque todo esse processo de primeiro contato com ele vai ser baseado na necessidade. Porque eu vou orar para Deus fazer o milagre. Todo o gancho aqui é a partir da necessidade. Porque isso vai ajudar o quê? A despertar o interesse da pessoa e ela sentir que ela está sendo amada. Que ela é alvo do nosso cuidado. Ok? Memorize o nome da pessoa logo, viu? Sou Paulo. Paulo, que prazer. Cite o nome da pessoa. Como as pessoas gostam que ouvir o nome, né? Sim. Gostam de ouvir o nome. Às vezes você atende o telefone, você vai ligar para algum determinado lugar e eles são orientados o quê? Eles dizem o nome deles, né? Fulano. Você diz, você responde, fulano, você usa o nome da pessoa. Você ser educado. Não seja grosseiro. Aprenda a ter boas maneiras. Amém? Precisamos dar aula de boas maneiras aqui. Ética. Etiqueta. No seminário onde eu estudei. Já está ele ali, né? Bem sentado, né? Como se come, como se manuseia o garfo e a faca, né? Você imagina um pastor convidado para uma festa, não sabe nem manejar um talher, não sabe usar o guardanapo, fica feio, né? Não sabe nem tomar uma sopa, toma sopa fazendo barulho. ou se esconde atrás de uma serra, de uma montanha de comida, né? Então você vai quebrar o gelo perguntando o que é que a pessoa achou. Faça perguntas simples para diagnosticar o tipo de decisão. Que tipo de decisão você está tomando? Aí, de acordo com a pergunta, a resposta, né? É porque eu estou com câncer, ou porque eu tive um diagnóstico tal. Aí você pode perguntar, você já tomou a decisão de seguir a Jesus? Nunca chame a pessoa de incrédula, nem de ímpia, nem de perdida, tá? Então, você vai falar com a pessoa de um modo gentil, ok? Bem,